Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é dia 18 de agosto de 2025 e esse é o nosso informe semanal. Ele é um áudio produzido a partir de um relatório que o nosso time divulga no nosso site, que está disponível lá na íntegra em PDF para você, e a gente faz uma versão em áudio aqui com os principais destaques desse relatório. O destaque da semana: o mercado está com os olhos voltados para Jackson Hole, que é um evento que é promovido pelo Banco Central dos Estados Unidos com outros banqueiros centrais para discutir cenário econômico e perspectivas, e pode ser que saia alguma mensagem importante, alguma sinalização sobre a decisão do Fed a respeito de taxa de juros, que a gente espera em setembro, o primeiro corte depois de muito tempo aí, com os juros parados aí no patamar atual. Quem fala sobre isso agora é o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe. É com você, Matias. Essa semana o mercado vai estar concentrado no evento do Jackson Hole, que é um evento produzido pelo Fed anualmente. O Powell, que é o presidente do Banco Central americano, vai falar na sexta-feira, e aí o mercado vai aguardar as sinalizações, né? Tradicionalmente, quando tem alguma mudança de direção, alguma coisa para comunicar, o evento do Jackson Hole tem sido um momento em que o Fed usa isso para indicar. Se a gente olhar a decisão do Fed, não está muito fácil, porque a gente tem uma inflação que está alta, ainda que esteja subindo menos do que se esperava depois do advento das tarifas. Esse atraso no repasse tarifário, ele mais atrapalha do que ajuda o Fed a tomar uma decisão, porque não se sabe se as empresas estão usando margem, se as empresas estão usando estoques que elas compraram antes do aumento das tarifas, e você não consegue ter um quadro real da pressão inflacionária. Não obstante, a pressão de fato está um pouco menor do que se esperava. Ao mesmo tempo, a economia americana, com a revisão do mercado de trabalho, ficou com um quadro que aponta para uma desaceleração de uma maneira mais nítida. Então você tem aí um dilema para o Fed resolver. Se a gente olhar só pelo aspecto técnico, talvez fosse o caso de esperar mais um pouco antes de tomar uma decisão de cortar os juros. Mas acontece que o mercado está precificando de maneira bem contundente, alguma coisa entre 80% e 95% de chance de corte, né? Tem variado um pouquinho. Na sexta-feira fechou com 85% de chance de um corte em setembro, que é o nosso cenário, né? Começar a cortar em setembro, depois fazer 4 cortes na sequência, 3 esse ano e o ano que vem, levando os Fed Funds de 4,5% para 3,5%. Vai ser uma decisão complexa e a gente vai observar com atenção o que o Fed sinaliza. Enquanto isso, os mercados vão ficar em compasso de espera, e os ativos de risco, como já tem sido verdade ao longo do ano, vão seguir o movimento da Treasury e do DXY. Então, enquanto o dólar estiver estável ou enfraquecendo, a tendência é os ativos de risco irem performando bem, né? Tem sido a história desse ano, a gente imagina que vai continuar. Tarifas foram um susto, mas o roteiro subjacente continua sendo o mesmo. É um ambiente favorável para ativos de risco. A gente continua enxergando esse processo com otimismo. O Fed deve de fato cortar, e isso de novo pavimenta o caminho para uma alta adicional dos ativos de risco no mundo e também no Brasil. Muito bom, Matias. Agora, o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, vai falar dos principais destaques no cenário econômico na semana anterior e os destaques nessa próxima semana também. Vamos lá, Luciano? Bem, da última semana a gente teve uma série de dados de inflação, né, sendo divulgados tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Primeiro, começando com os dados dos Estados Unidos de inflação, a gente teve o CPI vindo em linha com o esperado, né, na margem o núcleo subiu 0,30, porém a composição veio mais favorável, com bens, uma baixa contaminação das tarifas, né, então a gente teve uma alta de automóveis, vestuário, mas todas elas ficaram abaixo do que era o esperado. Isso segura um pouco a projeção do PCI, que deve sair nas próximas semanas. Então, quando a gente olha também o PPI, o que é usado como proxy, né, a parte de, principalmente de serviço de saúde, ele também veio um pouco mais baixo, né? Então isso faz com que a projeção esperada por PCI, depois os dados do CPI, fiquem em torno de 0,25, 0,26. Com isso, a alta anual ela passa de 2,8 para 2,9, ou seja, está sendo muito gradual a transmissão das tarifas até agora para a inflação, o que dá um conforto, né, para o Fed em relação à discussão dos cortes de juros, sabendo que, por outro lado, a gente teve dados de mercado de trabalho muito fracos, né, das semanas aí anteriores, que colocam, né,
uma pressão sobre flexibilização da parte da política monetária, visto que a gente está tendo uma desaceleração mais rápida do mercado de trabalho e uma inflação que está sendo impactada moderadamente. A gente está mantendo o cenário de 3 cortes, né, a partir de setembro, e nessa semana, já fazendo um link com os eventos dessa semana, o mais importante vai ser o discurso do Powell na sexta-feira, né, no seminário anual de Jackson Hole, que vai ser uma oportunidade dele reavaliar o cenário e talvez dê alguma indicação sobre a percepção dele em relação ao corte de juros, né? Então vai ser um evento bem importante. Perfeito, Luciano. Agora, vindo para o Brasil, quais são os destaques? E aí, vindo para o Brasil, a gente teve a semana passada dados de inflação também em atividade. Primeiro, o IPCA, ele acabou vindo com uma surpresa grande na margem a gente estava com uma alta de 0,87, ele ficou em 0,26. Né? Grande parte desse desvio foi a queda de automóveis por causa do desconto de IPI, que o governo fez um programa, né, do carro sustentável e diminuiu o valor do IPI, zerou o IPI para alguns carros. Com isso, a gente teve uma deflação mais cedo até do que era esperado agora em julho para a parte de automóveis. A parte também de bens em geral veio com deflação em eletrodomésticos. Alimentos também caiu na margem. Então a gente teve vários elementos que acabaram fazendo com que o índice total tivesse essa surpresa. Na hora que a gente olha a composição, os núcleos também vieram um pouco menos pressionados na margem, ainda está no nível alto, em torno de 5, mas a ponta já está rodando abaixo de 4,5, então isso é uma boa notícia. Bens também já reverteu boa parte do impacto do câmbio, né? A depreciação do câmbio na virada do ano elevou muito o preço de eletrodomésticos, a parte vestuária, a parte de automóveis, e agora está devolvendo, né? Então isso é uma boa notícia. Serviços teve alguma melhora, mas continua no nível muito alto, né? Rodando em torno de acima de 6. Então a gente ainda tem aí um desafio que é desacelerar serviços. Então, olhando para frente, o que a gente imagina é que agora em agosto, dado o bônus de Itaipu, dado a deflação de alimentos e também o desconto do IPI, que deve pegar ainda esse mês de agosto, a inflação deve ficar com uma queda de 0,15 em agosto, ou seja, uma deflação, que em parte é revertida em setembro com a saída do bônus de Itaipu e uma curva de alimentos que começa a subir. Então, para setembro a gente tem 0,80. Para o ano a gente está com agora uma projeção de 5, a gente estava com 5,3 antes da divulgação do IPCA e dessas últimas revisões. Então a gente fica numa inflação um pouco mais baixa, fechando em torno de 5. E aí, olhando os outros dados que saíram, né, os dados de atividade, a gente teve um varejo muito fraco, um varejo que está sofrendo muito na parte de crédito. As vendas ligadas à renda, elas estão mais resilientes, mas tudo que é ligado a crédito está caindo. Venda de automóveis, eletrodomésticos, material de construção, tudo isso que depende um pouco mais de crédito está caindo. Então isso está afetando, né, o desempenho da atividade agora no segundo TRI. Os dados de serviços foram um pouco melhores, mas muito concentrado em transportes, né? Então, quando a gente quebra os outros serviços, né, ligados a famílias, né, das empresas, está desacelerando. Então, o dado de serviços ele ameniza um pouco o impacto da desaceleração do segundo TRI, mas ele mantém a projeção, né, para o segundo trimestre do PIB em torno de 0,2. Então, depois de ter crescido 1,4 no primeiro TRI, o PIB cresce 0,2 agora no segundo, e depois ele deve ficar oscilando entre 0, menos 0,1 no terceiro e quarto. Então, o número do ano fica em 90. Acho que o conjunto desses dados, né, e olhando para essa semana, né, a gente já teve o IBCBR hoje, o IBCBR ficou mais baixo do que era esperado, caiu 0,1 na margem, então dá esse desenho de desaceleração dos setores, né? A gente vê a indústria, a agricultura, né, perdendo velocidade, serviços um pouco melhor. Essa agenda, né, onde a gente vê, né, o Banco Central mantendo um discurso mais duro e ao mesmo tempo vendo surpresas de inflação um pouco mais favoráveis à margem e principalmente a desaceleração da economia começando a ocorrer mais claramente, a gente começa, né, a ter mais convicção, né, o mercado também, sobre a discussão dos cortes de juros na virada do ano. A gente mantém os cortes de janeiro, o mercado trouxe um pouco para dezembro a probabilidade. A gente acha que janeiro é um ponto ideal porque o Banco Central vai ter deslocado o horizonte dele relevante para o começo de 2027, que são 6 trimestres, então a gente vai ficar no começo de 27, e lá a gente vai estar vendo uma projeção de inflação do modelo do Banco Central mostrando uma inflação um pouco abaixo do centro da meta, por isso a gente acha que o Banco Central começa a fazer corte de juros. Então, acho que no geral, lá fora os dados foram no sentido de
confirmar a possibilidade de um corte em setembro pelo Fed. E aqui no Brasil, né, os primeiros sinais mais claros de desaceleração da atividade, uma inflação que também está vindo pelo lado positivo, aumentando também a chance de corte de juros na virada do ano. Agora, com o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, a gente conversa sobre a temporada de balanços do segundo trimestre, que foi uma temporada que foi bem ok, né, Benassi? Última semana foi o final da temporada de resultados no Brasil, referente ao segundo trimestre. Foi uma temporada de resultados bastante positiva, tá? Inclusive melhor do que a gente estava projetando. Acho que como destaque foram as empresas ou os setores que compõem ou que a Monte Bravo mais gosta, né? Então, segmento de alimentos e bebidas, principalmente a parte da JBS, da BRF, que continuam entregando bons resultados. A parte de bancos, com destaque para o resultado do Itaú e do BTG, lembrando que a gente é muito construtivo com bancos no Brasil, porém, a gente tem alguma preferência por alguns nomes, né? A gente já comentou aqui algumas vezes que a gente é muito reticente com os resultados do Banco do Brasil. Na verdade, a gente sempre foi muito reticente com o resultado do Banco do Brasil, principalmente ali depois do segundo TRI de 2024, que foi quando a gente mudou nossa recomendação, né, de compra para neutro, porque a gente não enxergava qualidade no resultado, né? Os resultados eles vinham em linha com consenso, mas sempre tinha algum gol de mão, provisão mais baixa do que a gente esperava, a alíquota efetiva de imposto mais baixa do que a gente esperava. Então, desde lá a gente já vinha um pouco mais neutro, até ficar mais negativo ali no começo do ano, tá? Agora a gente tem feito conta, é muito difícil você pegar o ponto de inflexão no resultado de um banco, né? Porque a operação é realmente muito grande, mas apesar do resultado ruim do segundo trimestre do banco tá negociando em múltiplos que normalizados são baratos, e é bom lembrar que normalizados são baratos, tá? Se o Banco do Brasil voltar a entregar 30, 35, 40 bilhões de lucro, o banco realmente é barato. Nossa dúvida é quando ele volta a entregar 30, 35, 40. 2025 não é, né? Ele vai entregar entre 20 e 21, talvez 23 bilhões de lucro. 2026 a gente tem dúvida, 2027 pode ser, tá? Então a gente prefere operar bancos através de Itaú, Banco do Brasil, desculpa. A gente prefere operar bancos através de Itaú, BTG, BR Partners, Itaúsa por conta do desconto em relação ao Itaú, e a gente tem ficado um pouco fora dessas teses que ou estão passando por um turnaround, né, no caso de Bradesco, ou que estão numa fase mais desafiadora, que é o caso de Banco do Brasil, tá? Agora, vamos falar de outros segmentos que também apresentaram resultados? Qual foi a nossa visão aí sobre esses outros setores, Benassi? Aí outros segmentos que apresentaram bons resultados, incorporadoras, principalmente baixa renda, né? A gente viu o resultado da Direcional, o resultado da Cury, o resultado da própria Plano & Plano com números muito bons, tá? A gente continua confortável com as teses, apesar da gente já ver a Direcional e a Cury negociando em múltiplos que demandam muita entrega de resultados daqui para frente. Contrabalanceando isso, a gente tem o início do faixa da Minha Casa Minha Vida, faixa 4, né? A gente tem dúvida para saber qual que é o mercado endereçável, como isso vai impactar os resultados da companhia. A gente acha que acelera o crescimento, tá? A gente só tem dúvida em qual velocidade isso vai acelerar, dado que ela já negociou em múltiplos relativamente mais altos, tá? Aí, setor de utilidades públicas, muito bons resultados, né? Principalmente de Sabesp e Eletrobras, duas ações que compõem a carteira Monte Bravo, né? A Eletrobras pagando dividendos que a gente não esperava. A gente acha que a Eletrobras é o próximo call de dividendos do Ibovespa, parecido com o que foi Petrobras anos atrás, parecido com o que foi Banco do Brasil anos atrás, parecido com o que foi CPFL, que é do mesmo setor, mas não tem as mesmas linhas de negócio, parecido com o que tem acontecido com o Copel agora. A gente acha que o próximo case de distribuição de dividendos relevante é a Eletrobras, acelerando o processo, tá? A gente imaginou que esse processo ia começar a partir de 2026, mais pro final de 2026. Esse ano eles já pagaram 8 bilhões de dividendos, muito acima do que qualquer casa projetava, muito acima do que a gente projetava também, tá? E Sabesp, que divulgou um bom número, impulsionado ali
pelo controle de despesas, né? Ainda não tem muito ganho de receita, o mercado ainda tem uma dúvida sobre como vai ser o reconhecimento ou quão acelerado vai ser o reconhecimento do CAPEX investimento, tá? Do investimento que a companhia faz em ativos, né, regulatórios, como isso vai ser incorporado, se vai ser em 12 meses, se vai ser em 18 meses, se vai ser em 24 meses. Quanto mais cedo for reconhecido, mais receita, mais geração de caixa, mais valor, tá? Mas foi um bom resultado, acho que principalmente pelo controle de despesas. Isso, obviamente, vem dos ganhos pós-privatização, tá? Então, utilidades públicas com esses 2 bons resultados. A parte de commodities, a gente gostou do que viu de Suzano. Lembrando, Suzano é uma companhia que a gente gosta bastante, faz bastante tempo e o papel não anda muito. Porém, a gente vê um low do ciclo de preço da celulose, com a Suzano, inclusive, já anunciando alguns aumentos de preço, com uma companhia que está gerando muito caixa no low do ciclo, que deve acelerar aí os próximos trimestres. Agora falando sobre Petrobras, que é uma das empresas mais líquidas aí da Bolsa, uma queridinha de muitas pessoas, como é que a gente enxergou os resultados que a Petrobras apresentou nessa última temporada, Benassi? A gente não gostou muito de Petrobras, e aqui é bom a gente quebrar em partes, tá? Operacionalmente falando, o resultado da Petrobras muito positivo, tá? Aumento de produção, entregando na faixa de cima do que era da expectativa da companhia para a produção de óleo no ano, o custo de extração, né, o lifting cost caindo, lifting cost do pré-sal negociando ali ou acontecendo abaixo dos $4 o barril. O problema é sempre a dúvida sobre a alocação de capital, tá? Ainda mais no momento que a companhia tem acelerado o CAPEX, né? Boa parte desse CAPEX, inclusive, em exploração e produção, que possibilita o aumento da produção, tá? Só que dúvidas sobre vai entrar em GLP, vai fazer algum outro investimento em alguma coisa, distribuição de combustível, eólica offshore, e isso acabou penalizando as ações da companhia, tá? Em tese faz sentido, tá? A Petrobras é uma companhia que você tem muita dúvida sobre a alocação de capital e como ela vai alocar o caixa ou a geração robusta de caixa que ela gera, tá? Até 2023, quase uma boa parte do caixa ex-capex era devolvido para os acionistas. Agora a gente tem uma dúvida sobre como vai ser essa devolução de caixa, porém pesa muito que hoje o barril de petróleo ele está negociando a $66 o barril. Não negociar mais nos 80, nos 90, nos 100, 110, 120, como negociou há 1 ano, 2 anos atrás, tá? Então, a geração de caixa da companhia hoje é menor, independente de como ela aloca o capital, tá? Então, a gente tem ficado um pouco mais neutro com a tese, porque sim, a gente tem dúvidas sobre o para frente, o para trás tem sido muito bem feito, tá? Em relação à alocação de capital, mas se você tem uma companhia que vai ter uma diminuição de dividendos, obviamente, porque o barril de petróleo está menor, se você adicionar um layer a mais de investimentos que, em tese, podem não ser rentáveis, a sua distribuição de dividendos hoje é menor, porque você está pagando, você está fazendo mais investimentos, e no futuro tende a ser menor, porque esses investimentos não são rentáveis, né, ou tem uma rentabilidade aquém do desejado. Então, acho que a gente está começando a ficar um pouco mais neutro, a gente tem feito contas, mas hoje a visão é que a gente já foi mais construtivo com a tese de Petrobras, tá? Mas acho que em linhas gerais, assim, temporada de resultados foi bastante positiva, no geral. O crescimento de lucro das companhias foi bem melhor do que o mercado estava esperando. A questão é o para frente, né? A gente tem juros aumentando, né? Lembrando que a Selic aumentou neste ano. A gente tem uma economia que dá sinais de desaceleração, que pode impactar as companhias domésticas. Aí aquela questão vai ser sempre o jogo entre possíveis cortes de juros com lucro por ação caindo. A gente vai ter expansão de earnings, a gente não vai ter expansão de earnings. A gente tem um pouco dessa dúvida, tá? Mas é mais para saber se o Ibovespa vai conseguir romper os 150 mil pontos e buscar os 170, os 200 mil pontos, tá? Acho que para os 150 mil pontos, com o que a gente tem de cenário hoje, com a boa temporada de resultados que aconteceu e com a perspectiva de atividades acelerando e economias acelerando, que possibilita o corte de juros, os 150 mil pontos parece fazer sentido e parece estar bem precificado.
Muito bom, Benassi. Agora você falou bastante sobre como a economia vai impactar os resultados das empresas no próximo trimestre, né? A gente tem aí uma Selic alta, a gente tem inflação ainda que está gerando algumas dúvidas. A minha pergunta é sobre as tarifas do Trump, né? Que a gente tem aquele piso que foi determinado aí para todas as empresas e vai acabar subindo a tarifa para todo mundo. E esse impacto vai ser visto nos balanços da próxima temporada, né, que vão ser divulgados ali por volta de setembro e outubro. O que a gente pode esperar do impacto das tarifas nos resultados das empresas no próximo trimestre? Quais são as mais atingidas e como que vai ficar o cenário, o quadro geral aí de todas as empresas em relação a essas tarifas, Benassi? Em Embraer, sim, tá? Em Suzano, alguma coisa, tá? Mas o grosso das companhias brasileiras, eles meio que ficaram fora do impacto tarifário, tá? A Embraer tem esse impacto de 10%, ela ficou fora dos adicionais de 40%, a Suzano também tem um impacto de 10%, ficou fora do adicional de 40%. Então, pensando em Embraer e Suzano, que eram uma das empresas mais impactadas, esses 10% ou você aumenta um pouco o preço, você perde um pouco de margem, não é tão relevante, tá? Acho que o caso que pode vir a ser mais relevante é a WEG, que ela tem esses 10% e ela tá nos 40%, tá? A diferença da WEG, eu acho que difere um pouco da Embraer e da Suzano, é que a WEG tem produção, não lembro de cabeça, tá? Mas ela tem plantas em mais de 20 países, então ela consegue escoar a produção que vinha do Brasil que é do Brasil para os Estados Unidos, um pouco para o México, um pouco para a Turquia, um pouco para a Índia, um pouco talvez até para a China. Então talvez o que era produzido no Brasil ia para os Estados Unidos, ela migre para outro mercado, e o que era do outro mercado e não ia para os Estados Unidos vai para o próprio Estados Unidos, tá? A gente tem algumas dúvidas em como isso vai acabar impactando a margem dessas companhias. Onde eu acho que pode ter impacto de margens, que agora realmente os Estados Unidos deu a tarifa global de 20%, depois deu um prazo de negociação para as empresas ou para os países negociaram, e agora a tarifa efetiva dos Estados Unidos é realmente mais alta do que era aqueles 10% do começo, a mínima. A mínima agora está mais para perto dos 15% e 20%, então a gente pode ver as margens das companhias nos Estados Unidos sendo impactadas agora, tá? Lembrando que a gente fez esse trade rápido e tático, falando o segundo trimestre não tem um impacto tão relevante de tarifas, então o mercado está sendo muito negativo com lucros e com margens das companhias. A temporada de resultados do segundo trimestre dos Estados Unidos foi fantástica, assim, a gente achou do Brasil boa, a dos Estados Unidos foi muito superior. A nossa dúvida agora é como vai ser o impacto em margens das companhias no terceiro trimestre, que agora a gente está vendo uma tarifa efetiva cobrada muito mais alta. Perfeito, Matias, Benassi e Luciano, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Monte Bravo Cast. Só lembrando que você pode acessar a íntegra o nosso informe semanal no nosso site, o montebravo.com.br. Lá tem também as nossas carteiras recomendadas e as nossas demais análises sobre o que está acontecendo no cenário econômico, no Brasil e no exterior, e as nossas recomendações, a nossa estratégia de investimentos. Uma boa semana e bons investimentos para você.